Ok, bom dia pessoal. Então vamos continuar aqui, né, o nosso curso de sinais, tá? Deixa eu até voltar aqui deixa eu achar aqui a as nossas notas de aula. Eu tinha feito uns exemplos, né? E tá aqui. Então, justamente, ó, eu vou terminar, não, porque eu não vou conseguir terminar hoje essa parte, tá? Mas a ideia aqui, né, é seguir o que a gente estava acompanhando aqui nessa parte inicial de sinais, tá? Capítulo 1 do livro, tá certo? Que a gente já falou sobre, a gente já fez a introdução, né? A gente já falou sobre tamanho, operações com os sinais. Hoje a gente vai entrar aqui, classificação de sinais, tá? Então, notem que a gente perdeu bastante tempo com operações, porque tinha uma série de operações, certo? Então, a gente primeiro fez as operações dos sinais no tempo, né? Então, aí a gente falou sobre deslocamento, sobre escalamento, né? Que é compressão ou expansão, e falou sobre a inversão. Tá? A gente vai precisar disso no tempo, tá? A gente viu que a ordem, por exemplo, quando tem uma coisa desse tipo, primeiro desloca, depois, né, comprime ou escala e depois inverte, certo? E a gente também fez algumas operações com os sinais na amplitude, né? Dobrou o sinal, etc. E aí a gente fez um terceiro tipo de operação, que é multiplicação de sinais, soma de sinais, tá? Tudo isso a gente vai precisar fazer quando a gente estiver trabalhando lá na parte de convolução, certo? Hoje, né, eu vou entrar na classificação, que vocês vão ver que eu vou passar voando aqui, porque a classificação de sinais é muito simples, né? Muito simples mesmo, é mais nomenclatura que a gente vai conhecer, certo? Agora, a gente depois vai entrar ainda na aula de hoje sobre essa parte aqui, né, de modelos úteis de sinais, né? E vamos ver se a gente consegue terminar, né? Falar sobre funções pares ou sinais pares, né? Sinais, né? Pares e ímpares, tá? Por quê? Porque é interessante a gente conhecer isso quando a gente estiver trabalhando lá na frente, na parte de, por exemplo, transformada de Fourier, série de Fourier, etc. A gente vai precisar dessa base toda aqui, tá? E aí a gente vai deixar os sistemas para mais tarde. Por quê? Porque o sistema já é mais... Quer dizer, o sistema em si é super fácil, né? O que é um sistema? É simplesmente alguma coisa que pega um sinal e gera um outro sinal, certo? Basicamente é isso. Tem uma entrada, né, e tem uma saída. Então, uma caixa preta, tá? Que transforma um sinal, tá? Mas em termos de classificação, aí a coisa é bem mais complexa, digamos assim. Quer dizer, a gente tem que entender o que o sistema faz para saber se o sistema, por exemplo, pode ser um sistema linear ou não linear, um sistema... Isso é o mais importante para a gente, são essas classificações que eu estou falando agora. Variante no tempo ou invariante no tempo, tá? Então essas duas classificações são as mais importantes, certo? É claro que não adianta nada você tentar trabalhar num sistema que não seja, por exemplo, estável. A gente vai falar sobre isso, estabilidade também, né? Se o sistema é estável ou instável, né? Mas a gente vai ver mais tarde que as classificações mais importantes é linear e não linear, e variante no tempo e invariante no tempo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o tempo todo no nosso curso, e não é no nosso curso de sinais e sistemas, é no curso de engenharia.
com sistemas lineares invariantes no tempo. É isso que interessa para a gente. Se não for, a gente tem que a gente tem que transformar um sistema para que ele seja dessa forma. Ok? Então vamos lá em classificação de sinais. Vou passar aqui rapidinho, pelo que a gente já viu. Tá? Vamos lá em classificação de sinais. Né? Vamos passar aqui pelo deslocamento, etc., escalamento, e vamos chegar lá na classificação de sinais, tá? Então, a classificação de sinais, pessoal, é muito simples, tá? Não é nada complicado. Realmente é bem simples, tá? Então, como é que a gente classifica os sinais, tá certo? E isso aí, na verdade, é só para vocês conhecerem isso aí, é só para conhecer um pouco de nomenclatura mesmo, né? Então, primeiro, a gente vai fazer aqui, ó, uma classificação que meio que junta uma com a outra, né? Mas não são separadas, tá? Eu descobri, por exemplo, que o livro do Sádico, que é o livro de sinais, que o Sádico é o mesmo cara que tem um livro de circuitos, escreveu, ele tem um erro, tá? Ele fala, numa hora ele está querendo falar sobre sinais discretos no tempo, e ele confunde com sinal digital. Sinal digital é uma coisa, tá? E sinal discreto no tempo é outra. Você pode ter um sinal que é digital discreto no tempo? Pode, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não são sinônimos, são classificações diferentes. Tá? Então, a primeira classificação, né, contínua e discreta no tempo, é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo, né? Então, por exemplo, ó, vou apagar aqui porque isso aqui já foi usado antes. Deixa eu só apagar para ficar limpinho. Tá? Então, olha só, né? O que é um sinal contínuo no tempo? É simples. É um sinal onde a variável tempo, pessoal, que é essa aqui, ó, ok? Ela é contínua. Então, é como se essa linha aqui não tivesse nenhum... É como se essa linha que está aqui, ela não tivesse nenhum buraco, assim, certo? Ok? Ok? Como se ela tivesse assim toda preenchida. Ok? Isso é um sinal contínuo no tempo? Sim, isso é um sinal contínuo no tempo. Notem que se eu pegar e fizer um desenho assim, e aí eu vou fazer isso, ó. Tá? Esse tipo de sinal, né, ele também não tem nenhum buraco, não. A gente fala que ele também... tem uma descontinuidade aqui, etc., mas é uma descontinuidade na amplitude, não no tempo. Ele no tempo, né, aqui você pode até falar que ele essa aqui tem uma bolinha fechada e aqui tem uma bolinha aberta, certo? Então, no tempo, né, ele não vai ser, né, ele não vai ser descontínuo, ele é contínuo no tempo, ele não vai ter nenhum buraco, não vai ter, né? Mas pode ser uma hora que por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui, né, nesse ponto que está aqui embaixo, ó, aqui ele não existe, então tem um buraco no sinal. Não, ele existe, só que ele vale zero. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas todos os pontinhos aqui, né, ok? Ok? Eles existem, tá? Então, na verdade, ele tem infinitos intervalos de tempo onde ele existe, certo? Infinitos, certo? E não existe espaço, né, entre esses intervalos, eles são contínuos, ok? Já esse sinal aqui,
Depois a gente vai ver. Ele também tem, ele, digamos, pode ter infinitos valores de amplitude. Está vendo? Não são só valores discretos, são determinados valores. Já o sinal de baixo, ele não tem infinitos valores de amplitude. Ele vale, por exemplo, aqui 2, ele vale, por exemplo, menos 1, certo? E ele vale 0, por exemplo. Esse sinal aqui, ele só tem 3 valores de amplitude fixos, certo? Ele não vale, aqui, ó, por exemplo, né, nesses pontos aqui, apesar de estar esse traço aqui, ele não existe, né? Se a gente fosse fazer o sinal em si, ele não existe, ele vale nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele vale nesse ponto aqui e ele vale nesse ponto aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem valores aqui, né? Então, esse sinal de cima, né, a gente chama de contínuo no tempo, e o de baixo também é contínuo no tempo. Também é contínuo no tempo. Os dois são contínuos no tempo. Não tem nenhum ponto, né, no eixo do tempo em que ele não exista, certo? Depois a gente vai mostrar a diferença, que é o discreto no tempo. Qual é a diferença, então, entre esse sinal aqui e esse sinal aqui, né? A diferença é que esse aqui é contínuo no tempo, só que ele é analógico. A gente já vai falar sobre isso, certo? E esse aqui, ele é contínuo no tempo, mas ele é digital. E aí muita gente confunde o sinal digital com o sinal, o que a gente vai mostrar mais tarde, que é o discreto no tempo, certo? Então o sinal digital, ele é contínuo no tempo, certo? Qual é a diferença entre digital e analógico? Acabei de mostrar. Digital e analógico, no digital, você só tem alguns valores, ó. 2, 0, menos 1, ou outros valores que você pode ter, certo? E aí, no analógico não, você tem infinitos valores, tá vendo? Aqui tem infinitos valores, tá certo? Ó, infinitos, pô. Cada um desses pontos aqui no eixo, na verdade, contínuo no tempo, e a gente vai ver daqui a pouco, tem a ver com esse eixo, né? Analógico tem a ver com esse eixo aqui. Então, analógico aqui você vai ter, e o digital também tem a ver com esse eixo aqui. A gente vai mostrar depois 4 sinais, vocês vão entender, tá? Discreto no tempo, a gente vai mostrar agora. Olha, esse sinal aqui, ó, ele é discreto no tempo, tá? Discreto no tempo. E aí, normalmente o sinal discreto no tempo, ele tem uma característica super importante, que é o seguinte, como eu falei ali anteriormente, olha só, os valores de tempo que você tem são fixos, né? Então você não usa nem o t, você usa o n, né? Então aqui, ó, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7 e assim por diante, tá? O que acontece aqui? Quando você tem valores no tempo que são discretos, né? Me dá um exemplo aí de sinal discreto no tempo. Esse aqui, por exemplo, ele pegou o PIB trimestral. Então, a cada trimestre ele tem um valor, certo? Notem, o valor é a cada trimestre. Então, não tem um valor aqui no meio do trimestre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso não existe, esse valor, o sinal não existe nesse intervalo. Eu até fiz um exemplo, uns sinais para vocês, ó, eu peguei e fiz um exemplo assim, ó. Eu peguei um sinal discreto no tempo, né? Que normalmente ele é dessa forma, ele é representado dessa forma, ó. Menos 1, aqui, é tudo aqui, o eixo, ele é o eixo Z, tá ok? É claro que a parte positiva é o eixo N, né? Do conjunto N, ok? E eu fiz um exemplo em que a gente pegou um sinal assim, ó. Eu peguei um sinal assim.
E aí eu fiz uma modificação, né? Normalmente a gente pode encontrar dessa forma, né, os sinais discretos no tempo, né? Por que ele faz assim? Porque, na verdade, se a gente fosse pensar bem, ó, aqui também ele não colocou a bolinha, mas ele colocou uma barrinha. Vocês estão vendo as barrinhas aqui, né? Por que ele coloca aqui uma bolinha? Porque, na verdade, e essa barrinha? Essa barrinha é só para indicar, galera. Porque, na verdade, o valor do sinal é aquela bolinha. É aquele ponto, aquele valor lá. Vocês estão entendendo? É aquele valor. Por que ele bota a barra toda? Só para indicar mais fácil, para você enxergar, né? Se você fosse enxergar isso, se você tivesse um sinal contínuo no tempo, que não é o caso aqui, você podia ter um sinal contínuo no tempo assim, pessoal, ó. Eu até já errei aqui, né? Errei como assim? Pena que não dá só para apagar um pedaço aqui, essa borracha é meio burra. Deixa eu ver, borracha diária, essa aqui já dá. Vou estar usando a borracha de traço, tá? Agora eu vou continuar. Aí eu vou fazer isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou colocando um sinal ali que seria uma aproximação do sinal. Esse sinal aqui, ele é contínuo no tempo, mas esse sinal que a gente está vendo aqui é um sinal discreto no tempo, mas eu estou fazendo como se fosse um sinal contínuo no tempo. Vocês estão vendo? Né? Você vê que tem uma reta completa, certo? Não tem um monte de tracinhos, certo? Então, uma das coisas que vocês vão fazer, vocês como engenheiros, eletricistas ou com eletrônicos ou que trabalhem com processamento de sinais, é o seguinte: não é bom, não é que seja bom, não é possível tratar um sinal no computador se ele for contínuo no tempo. Por quê? Como é que você trata um sinal no computador? Você tem que colocar o sinal dentro do computador, certo? E você tem que ter uma memória para você poder armazenar aquele sinal, certo? E se você for pegar um sinal que seja contínuo no tempo, você não tem memória para armazenar o sinal. Por quê? Você tem que armazenar o sinal no instante zero, no instante 0,0000000, infinitos zeros, Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não tem como armazenar. Aí o que você faz? O que você faz é uma das coisas que o engenheiro que trabalha com processamento de sinais faz e que aprende logo, é o que a gente chama de amostragem. A gente vai falar sobre isso no nosso curso de sinais. Amostragem, né? Então você faz uma amostragem. Não é o caso aqui. Aqui não é uma amostragem. Aqui o sinal originalmente já é discreto no tempo, certo? Mas o que a amostragem faz? Transforma um sinal que é contínuo no tempo num sinal discreto no tempo. É aquela brincadeira que eu falei para vocês. Eu já falei, eu tenho certeza, né? Se não falei, vou repetir, né? Como é que a gente escuta a música? Uma música se transforma num arquivo que está no seu computador, né? Você tem o som é amostrado numa frequência, né? O que é amostrar? É pegar amostras, como o nome já está dizendo, né? Então aqui, ó, se tivesse aqui um nosso sinal aqui, né, botar mais fino para não ficar muito pesado, eu poderia, isso aqui, vamos supor que isso aqui é um sinal de som, tá? Aí eu faria o quê? Forma de amostrar, ela depende muito do sinal que você tem. Isso aí só para você ter uma ideia, isso é um capítulo à parte na parte de processamento de sinais, a gente não vai nem entrar nesse detalhe. Mas se você fizer uma amostragem, que a gente chama de uma amostragem igualmente espaçada, né, com intervalos, né, iguais, certo? Que é o que está aparecendo aqui, né? Você vê que os intervalos são todos iguais? Aí quando você faz as amostras, você vai pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. O que vai se fazer? Esses pontos, então, vão se transformar nessas barrinhas aqui, que na verdade são esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, certo? Existe um teorema em sinais, né, que diz o seguinte: se esse teorema é um dos mais bonitos, ainda bem que existe isso, ainda bem que existe esse teorema, né,
que é o teorema de Nyquist, né? Assim, escreve assim, tá? Que diz o seguinte: você pegar um sinal qualquer cuja frequência máxima seja limitada, por exemplo, o sinal de áudio, ele pode ter quantas frequências você quiser, só que o nosso ouvido, ele só consegue, escutar até 20 kHz, tá certo? Né? Mesmo assim, a maioria de vocês não vai conseguir escutar 20 kHz. Alguns vão conseguir escutar, né? Pouquíssimos, tá? Mas se determinou que a frequência máxima que o ouvido humano consegue escutar é 20 mil Hz ou 20 kHz. Aí o que você faz? Nyquist diz o seguinte: se você amostrar um sinal, quer dizer, você pega um sinal qualquer, você amostra ele numa faixa, numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência. Então, por exemplo, esse sinal de áudio eu amostro, que eu tenho qualquer, ele pode ter frequência qualquer, eu limito ele, né, a 40 kHz, a maior frequência que ele pode, eu limito ele a 20 kHz, que é a maior frequência que ele pode, existir, né, que você pode escutar, e aí você amostra numa frequência de 40 kHz. Na verdade, você amostra às vezes até mais, 44, tem gente que vai trabalhar muito com sinal aí, quer mais amostras, quer ter mais perfeição, digamos assim, aí amostra em 48, até 96 kHz, mas não é necessário, tá? Não é necessário. Claro, tem sinais que você precisa mostrar em valores maiores. Um sinal, por exemplo, de vídeo, você vai ter que amostrar em valores maiores. Mas o que acontece? Quando você amostra ele, você transforma um sinal que é contínuo no tempo, num sinal discreto no tempo. Ótimo, aí você pode colocar no computador. Beleza. Pô, perfeito, certo? Isso aí é o que a gente chama de amostragem, de conversão analógica digital, conversão AD. Tá errado esse nome, tá? O certo seria conversão analógico, né? DT, quer dizer, analógico para discreto, contínuo no tempo para discreto no tempo. Tá errado esse nome que se dá aqui, certo? Ah, mas poxa, por que se usa? Porque é histórico, digamos assim, tá? É porque na época que só se trabalhava com coisas contínuas no tempo analógico, que se usava o termo analógico como contínuo no tempo e digital como discreto no tempo. Tá errado, certo? Tá errado. O certo é conversão contínua no tempo para discreto no tempo. Tá legal? Ainda bem que aí a gente pode, por exemplo, transformar uma música analógica para uma música, né, analógica, ai meu Deus, uma música que é contínua no tempo para uma discreta no tempo, certo? E aí você consegue armazenar isso no computador e você consegue tratar isso, certo? O que é analógico e digital? Na verdade, analógico e digital tem a ver, como a gente até já botou aqui, né? Tem a ver com a amplitude, certo? Com a amplitude. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, né? Ele é um sinal que é digital, né? Mas ele é contínuo no tempo, né? Porque no tempo em si você tem todos os pontos, certo? Já esse sinal aqui é analógico, ele pode ter qualquer amplitude, mas ele é contínuo no tempo também. Tá? Os dois aqui são contínuos no tempo. Tá? A gente vai mostrar o que é analógico e digital já já. Esse aqui, ele é discreto no tempo e ele é analógico. Como assim ele é discreto no tempo, mas é analógico? Ué, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Por que ele é analógico? Porque notem, PIB pode ter qualquer valor. Ele não pode ser 1, ou 2, ou 3. Ele pode ser 0,38, menos 0,27. Ele pode ser 1,5. Vocês estão entendendo? Ele pode ter infinitos valores aqui, nesse eixo. Tá? Então ele é analógico. Tá? Mas ele é discreto no tempo. Ah, mas tem valores que são... Na verdade, o que a gente trabalha no computador, ele é digital e discreto no tempo. Ah, então você vai ter valores fixos para amplitude? Sim, vai ter valores fixos para amplitude, né? Se você tem qualquer valor para amplitude, é analógico. Se você tiver valores fixos, um número determinado de valores, você trabalha com o que a gente chama de digital.
Na verdade, o que trabalha no computador é digital discreto no tempo, certo? Só que as duas coisas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É discreto no tempo que você amostrou e é digital porque os valores são fixos. Então, por exemplo, quando você faz a amostragem do sinal de áudio, se descobriu que se você usar 64K, ou seja, 65.500, 2 elevado a 16 bits para amplitude, que é 2 elevado a 16, que dá 65.536, desculpe, né? Se você estiver usando 64 mil níveis, mais ou menos, 65 mil níveis, o seu ouvido não percebe também a diferença. Se você usar só, por exemplo, 256 níveis, você vai perceber, certo? Se você usar só 16 níveis, você vai perceber muito, certo? Então, você tem que usar pelo menos um número mínimo de níveis para que a amostragem do som, né, que você vai fazer, você já está amostrando. Mas tudo bem, se você amostrar numa frequência maior do que 2 vezes maior frequência que existe, tudo bem, você não vai perder nada. Mas, e na amplitude? Você também não pode usar infinitos valores para representar, né, a amostra. Aliás, vocês sabem disso, né? Vocês, mas eu posso colocar lá uma variável qualquer no meu sistema, mas aí você gasta muita memória também, né? Assim, é muito mais fácil armazenar 1 byte ou 2 bytes, né, para o tamanho, do que você utilizar um monte de bytes. Vamos supor que o valor seja 50 milhões, você vai ter que usar muitos bytes para representar esse valor, certo? Então, o que acontece? Você tem um número, digamos assim, que é um número mágico, que depende do sinal que você está mostrando. Essa conversão entre analógico e digital, digamos que tem a ver com esse eixo aqui, ó, né? Nessa conversão, né, do analógico, que é o verdadeiro, para o digital, que é o, digamos, o aproximado, isso a gente chama de quantização. Vocês vão ver isso em princípios de telecomunicações e também em processamento de sinais, mas vocês não têm processamento de sinais, então vocês têm sinais sistemas, que dá o básico, né? Mas quando vocês forem fazer, se alguém for trabalhar com processamento de sinais, se alguém for fazer algum TCC ou algum trabalho lá com o Alexandre, por exemplo, ele vai falar sobre isso, tá? Chama quantização, certo? Aí quantização, você tem que tomar cuidado, né, com o erro de quantização, que é a aproximação que você vai fazer. Em vez de você pegar o valor 65,354, você vai pegar o valor 60, por exemplo. Tá? Aí você vai ter um erro, né? Por que você pegou 60? Porque você está pegando valores fixos no eixo, certo? Vertical. Tá? Isso é normal de fazer. Tá? Se você tiver uma quantização mal feita, você vai sentir isso na hora que você vai olhar uma imagem ou escutar um som, certo? Mas se você fizer uma quantização decente, você não vai perceber absolutamente nada, tá? Ainda bem que o ser humano é imperfeito. Se ele fosse perfeito, ia atrapalhar muito o engenheiro. O engenheiro ia ter muito mais trabalho para poder usar esses teoremas todos, tá? Agora vocês vão entender aqui, ó, né? Já falei de analógico digital, mas vai ficar mais fácil de entender, né? O que eu falo, ó, o que é um sinal analógico? Eu já falei, né? Um sinal contínuo na amplitude. O que é um sinal digital? Um sinal discreto na amplitude, certo? E aí, ó, a grande sacada é isso aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Agora vocês vão entender. Aqui não é só sinais analógicos e digitais. Eu vou apagar aqui tudo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Olha só. De cara aqui, ó. De cara aqui. Quais são os sinais que são... Eu vou até escrever aqui antes da gente falar. Quais são os sinais que são contínuos no tempo e quais são os sinais que são discretos no tempo, né? Quem é que é contínuo no tempo aqui? São esses dois sinais. Estão vendo? Eles são contínuos no tempo, ó. Não tem buraco aqui. Estão vendo? Certo? Eles são contínuos no tempo, não tem buraco aqui. Professor, Oi. A definição
Contínuo no tempo não é a mesma de função contínua lá do cálculo? Não, porque a função contínua no cálculo ela tem que estar o tempo todo, digamos, sem descontinuidade, ou seja, sem pulos, porque tem a ver com o eixo, o valor da função. Ela não pode ter, por exemplo, dois valores, ou então, na verdade, no cálculo ela não pode ter buracos, tá certo? Ok? Então, contínuo no tempo, ela é o que eu falo, é que ela existe em todos os valores aqui, certo? Então, por exemplo, ó, se eu pegar e botar isso aqui, né, tem que tomar cuidado, né, porque, com o cálculo. Se eu botar um ponto, né, em cima e uma bola embaixo, essa função aqui ela é meio descontínua, porque ela tem um valor, né, quer dizer, não é que ela seja descontínua, né, mas ela tem pulos, certo? Ela tem buracos na amplitude, certo? Mas isso aqui é um sinal de o que é. Aqui é contínuo no tempo. Na verdade, é muito fácil saber o que é contínuo no tempo e discreto no tempo. Discreto no tempo, até pela representação, o que você vai ter? Você vai ter o pau e bola, como a gente fala, né? Você vai ter essas formas aqui, ó. Estão vendo? Toda vez que você encontrar isso aqui, ok? Toda vez que você encontrar um negócio desse tipo, é o quê? Discreto no tempo. Se você não encontrar isso, é porque é o quê? Contínuo no tempo. Fácil ver isso. Tá? Agora, olha o que acontece aqui. Esse sinal aqui, né? Esses dois aqui, ó, todos esses, eu vou até botar uma bola em volta deles. Tá? Esses dois sinais aqui, então, o de cima é contínuo no tempo, o de baixo é discreto no tempo. O de cima é analógico. Por que analógico? Porque olha só, se você projetar aqui no eixo vertical, né? Esse aqui também é analógico, tá vendo? Esses dois são analógicos, tá vendo? Você tem aqui, ó, infinitos valores também. Você pode ter qualquer valor. Ah, não, mas tem infinitos aqui, tudo bem, mas você pode ter qualquer valor ali, né? Não só alguns valores determinados, você pode ter qualquer valor. Você pode ter infinitos valores discretos ali, certo? Aqui você tem infinitos valores contínuos aqui, certo? Mas o que acontece? Você pode ter qualquer valor aqui. E aí o que vai acontecer? Esse cara é analógico, esse cara também é analógico. Porém, esse cara aqui, né, que está em verde, ele é digital. Por que ele é digital? Porque você só pode ter esse valor, né, ou esse valor, por exemplo. Aqui também você só pode ter esse valor ou esse valor. Notem, no eixo, quer dizer que você só tem esses dois valores possíveis. Aqui vamos supor que seja 1 e aqui seja menos 1. E aqui também, vamos supor que aqui seja 1 e aqui seja menos 1. Note, o sinal logo em seguida ele vai valer menos 1 também. Esse também vai valer menos 1. Todo mundo para entender o que eu estou falando? Na verdade aqui não tem nem menos 1. Ó. Menos 1 é o próprio aqui. Tá? O que você faz quando você faz uma conversão, que o pessoal fala lá na engenharia, conversão analógico-digital? Você sai de um sinal que é esse cara aqui, ó, né? Que ele é analógico, tá? Você sai desse cara aqui, né? E você transforma ele num sinal assim. Ou seja, a conversão analógico-digital, ela é a conversão de um sinal analógico contínuo no tempo, num sinal digital discreto no tempo. E é isso que se faz no computador, certo? Ok? Você vai trabalhar com sinais desse tipo aqui em processamento de sinais, certo? Ok? O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse sinal digital discreto no tempo seja uma representação mais fiel possível do sinal analógico contínuo no tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São duas coisas diferentes. Legal? Vocês entenderam aqui a diferença entre os sinais? Então, discreto no tempo, esses aqui, ó, né? Então, discreto no tempo são esses aqui. Ó. Esse aqui. E contínuo no tempo é esse aqui,
né? Deixa eu até botar uma outra cor aqui para ficar, né? Ok? Outra cor. Já usei o burro. É essa coisa que é importante, só para a gente não ter nenhuma dúvida, digamos assim. Ficou aqui uma coisa meio coloridona, mas dá para entender. Contínuo no tempo são os dois de cima, discreto no tempo são os dois de baixo. Analógico são os dois da esquerda, discreto no tempo são os dois, digital são os dois da direita, certo? E aí quando o cara fala conversão DA ou digital analógico, analógico digital, conversão AD, é esse cara aqui que é analógico contínuo no tempo para um digital discreto no tempo, certo? Essa diagonal, né? Na verdade, se você faz uma amostragem, você sai daqui para cá, certo? Você transforma num analógico contínuo no tempo com um analógico discreto no tempo. Mas isso só não é suficiente. Além de fazer a amostragem, você tem que fazer o que a gente chama de quantização, certo? Então isso aqui. Aí você chega no digital discreto no tempo. E é esse sinal que vocês vão trabalhar com processamento de sinais, tá? Como é que faz isso? Vocês têm que, justamente, isso não é assunto do nosso curso de sinais, simplesmente, qualquer um de vocês que vai fazer, por exemplo, alguma pós com o foco em processamento de sinais, a primeira coisa que ele vai aprender é o quê? É transformar o sinal analógico um sinal contínuo no tempo por um sinal discreto no tempo. Primeira coisa que vocês vão aprender, tá? E aí tem um livro que é clássico, que é do Oppenheim também, que é um livro que é um cara que fala sobre sinais. Também tem um livro de sinais também, o livro de sinais 2, aliás, eu não coloquei os livros para vocês, só coloquei os vídeos, tá? Mas eu vou colocar os livros, pessoal. É que eu estava organizando os livros, agora está tudo organizadinho aqui no meu computador, eu vou fazer isso, tá? Na verdade, até está organizadinho até na minha nuvem, então eu até poderia pegar aqui e botar para vocês agora, mas deixa eu separar direitinho, porque aí eu procuro ver se tem um solutions, essas coisas, já coloco junto, tá? Mas tem um livro que é Processamento de Sinais em Tempo Discreto, tá? Livro clássico, tá? É um livro que mostra justamente que você tem... Que a primeira coisa que você aprende lá, transformada Z, vocês vão ver. Por que a transformada Z? É justamente a transformada que trabalha com sinais discretos no tempo, certo? A gente vai falar sobre isso só em sinais 2, certo? Mas é o mais importante para vocês. Inclusive não é só processamento de sinais, galera, não é só pegar um som e mexer no som, pegar uma imagem e mexer numa imagem. Por exemplo, para vocês que são engenheiros eletricistas, vocês sabem que o engenheiro que se forma em engenharia elétrica, né, é muito disputado no mercado financeiro, tá? Por quê? Porque ele sabe transformada Z. Aí você fala, pô, mas ele está aí, transformada Z no mercado financeiro? Galera, olha o sinal de cima. Olha o que tem a ver isso aí. PIB trimestral, economia, taxa de juros, taxa de câmbio, valor de uma ação. É um sinal discreto no tempo, galera. Valor de uma ação não interessa quanto ela varia, né, durante o dia. Concordam comigo? Não é uma coisa contínua no tempo, é discreto no tempo, é num dia e no outro dia. Não é assim que você vê o comportamento das ações? Então, isso aí é um sinal discreto no tempo. Aí você pode, por exemplo, olhando, né, o valor de uma ação e usando métodos matemáticos, né, e de processamento de sinais, prever o que pode acontecer com essa ação, tá? E aí o engenheiro eletricista, o engenheiro que se formou na engenharia elétrica, normalmente é o eletrônico, tá? O eletrônico sabe mais isso, tá ok? Ele vai saber fazer, por exemplo, o que eu tenho colegas que fizeram isso, tá? E que fizeram isso e não trabalham no mercado financeiro, fizeram isso por conta própria. Fizeram o quê? Um robô de investimentos, né? Que é um programa de computador que pega, né, os valores de algumas ações da bolsa, né, faz alguns cálculos matemáticos e aí te dá a dica, né,
dependendo de que acontece, né, de acordo com a progressão do sinal, né, do que você pode fazer. Ah, pô, mas então todo mundo vai acertar? Claro que não, tem incerteza. Mercado tem incerteza. Você tem que colocar isso também dentro, né, dos cálculos, tá certo? Dentro dos cálculos. Isso é feito, né, por programas de computador que usam também outra coisa que vocês aprendem, né, em engenharia elétrica, que a gente chama de sistemas probabilidade e sistemas estocásticos. A probabilidade é muito mais pesada do que vocês podem imaginar, né? Ok? Poxa, é uma das matérias mais difíceis que tem no mestrado em engenharia elétrica, sistemas estocásticos, tá ok? Tem um livro de um grego chamado Papoulis que é terrível, né? Difícil pra caramba, tá ok? Muita matemática, mas é claro, se fosse fácil, né, o engenheiro não ia fazer, tá ok? Legal? Você pode ver quem é que o banco vai escolher para trabalhar nessa parte. Não vai ser o economista, vai ser um engenheiro, tá? Por quê? Porque ele vai precisar de conhecimento matemático muito mais pesado do que o economista. Tá? É uma área legal pra caramba, pessoal. Tem cheio de gente aí contratando nessa área, tá? Normalmente é logo no início. O cara às vezes nem vai trabalhar com engenharia elétrica, vai logo trabalhar com isso aí, tá certo? Não é direto, mas é uma consequência. Tá legal? Esse gráfico louco aí, essa bagunça que foi esse gráfico aí, mas mostra direitinho, né, o que é sistemas analógicos digitais e sistemas discretos no tempo e contínuos no tempo. Ok? Acho que ficou bem explicado aqui, certo? Bom, os sinais periódicos e não periódicos, a gente não vai, por enquanto a gente não vai trabalhar com eles só em sinais 2, mas quando a gente entrar lá em sinais 2, a gente vai falar sobre série de Fourier, né? E o que é um sinal periódico? Pô, vocês já conhecem, né? É uma função. O que é uma função periódica? É uma função que se repete de tempos em tempos, né? Esse tempo, né, em que ela se repete, a gente chama de período, tá? Ok? Ou período fundamental. Por que período fundamental, né? Se não é periódico, se ele tem um período, né? Se ele não tem período, ele não é periódico. Mas o que é período fundamental? É o menor espaço de tempo em que ele se repete. Como assim? É só vocês olharem essa figura. Se você pegar a figura em si aqui, ó, o que vai acontecer, né? Você pegar a figura aqui, ó, você vai ter isso aqui, ó. Vou botar dois desenhos, né? Então aqui você pega, ela vem para cá, aí ela se repete, ó. Certo? Aí ela vem para cá de novo. Eu vou mudando aqui os desenhos, certo? E a repetição, ó, ocorre nesse período aqui T0. Legal? Agora olha só, preste atenção, eu posso imaginar de outra forma. Como assim, Abel? Vou explicar, ó. Eu não tenho isso, eu não poderia dizer que a repetição é essa? Opa! E aí que continua? Não poderia imaginar assim? Ela está se repetindo também. Só que ela está se repetindo de 2. Em vez de T0 em T0, ela está se repetindo em 2T0 e 2T0. Esse é um outro período, mas não é o fundamental. Vocês entenderam? Se você tem uma figura que se repete em T0 em T0, ela também se repete em 2T0 em 2T0, também se repete em 3T0 em 3T0. Vocês concordam comigo? Ela vai se repetindo. Concordam com o que eu estou falando? Mas o fundamental é o menor período em que ela se repete. Ficou legal? Certo? Ok? Então, por exemplo, se eu vou pensar no valor fundamental do sinal, né? Eu não vou pensar nesse valor azul ou nesse verde, eu vou pensar no azul. Por quê? Porque é o valor da figura no período fundamental, certo? Eu não vou pensar no maior valor ali, no 2T0 ou no 3T0. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu não preciso me preocupar com o resto da figura, né? O que é o resto da figura? O resto da figura são repetições da mesma figura de T0 em T0, certo? Ok? Isso é interessante, né? Isso aqui é bem útil, né? A gente precisa saber disso para falar sobre as transformadas. A gente vai falar de transformadas de Laplace, pessoal, antes de transformadas de Fourier, mas na verdade a gente deveria, a sequência deveria ser, a gente falar de
falar de série de Fourier, depois falar de transformada de Fourier e depois falar de transformada de Laplace. Essa é a sequência. Por que a gente não faz isso? Porque se eu fizer isso no primeiro, em sinais 1, e não é só isso não, é que a gente na verdade vai usar mais a transformada de Laplace mesmo, né? Mas se eu fizer isso, eu vou ter que fazer o seguinte: sinais 1 vai ter que ser a parte de sinais e convolução e série de Fourier e transformada de Fourier, que são as partes mais difíceis, digamos assim, tá? Aí ficaria tudo concentrado na maior dificuldade. Tem curso que faz isso, tá? Ok? Mas eu não acho a melhor ordem. Aliás, a maioria dos professores percebe isso. E aí ele faz o quê? Fala de transformada de Laplace antes de Fourier. Mas para chegar em Laplace, a sequência é série de Fourier. E aí, o que é série de Fourier? Série de Fourier você representar um sinal qualquer, só que ele tem que ser periódico. Essa é o grande problema, entre aspas, da série de Fourier. O sinal tem que ser periódico. Então, se o sinal é periódico, você pode transformar ele numa série, né, numa sequência de senos e cossenos, tá? E aí é a série de Fourier. Só que, como ele tem esse detalhe, tem que ser periódico, para se tornar mais geral, se criou a transformada de Fourier. Aí o sinal pode ser qualquer. Aí você tem a transformada de Fourier. Então por que criaram a transformada de Laplace? É que a transformada de Fourier, ela exige, né? Ela tem vários sinais cuja transformada de Fourier, são funções transcendentais. A gente vai falar depois o que é isso, né? E aí dá muito trabalho matemático. Então se usa Laplace, né? Inclusive que é mais genérico, tá? Ok? Laplace é mais genérico. A gente vai usar Laplace, por exemplo, para circuitos elétricos, para sistemas de controle, para um monte de coisas. Fourier, basicamente, só usa em telecomunicações. Tá? Tem suas limitações, tá certo? Ok? O problema do Laplace é que normalmente só é utilizável quando você tem sistemas que começam no tempo t igual a zero. Né? Se você precisar de um sinal que já está presente há muito tempo, ou seja, ele tem passado, aí você tem que usar Fourier. Tá ok? Bom, beleza. Periódico e não periódico é muito fácil também, tá? Isso aqui, na verdade, depois a gente vai ver em Laplace, mas já que está aqui, não custa nada falar. Tem uma propriedade interessante no sinal periódico, né? Qual é essa propriedade? É que quando você vai fazer a integral em um período, não interessa onde você vai começar a integral do sinal. Você entendeu? O sinal de cima, né? Ele é assim, tá? Ele botou aqui, ó, dessa forma. Mas não interessa. Se eu fizer a integral dele, vai ser essa área aqui, concordam comigo? Né? Essa área positiva e essa área negativa, certo? Não interessa onde eu vou começar a fazer essa integral. Se, por exemplo, eu começar a fazer essa integral aqui, nesse ponto, por exemplo, quer dizer que eu vou ter que terminar ela aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí, notem, se eu fizer a integral, tem que ter T0 aqui. Ó. Quando eu fizer essa integral aqui, esse valor mais esse valor vai ser igual a esse. E esse valor é igual, né? Já estava aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? O valor final da integral não interessa onde você comece a integral. O que ele está falando é assim, ou você faz a integral começando em A e terminando em A mais T0, ou começando em B e terminando em B mais T0, e você vai ter o mesmo valor. Isso é interessante, às vezes, na hora de fazer algumas integrais lá em série de Fourier no segundo semestre. Então, só coloquei aqui porque o livro também coloca. Tá? Sinal de energia e potência, esse então é besteira, né? Sinal de energia finita é um sinal de energia. O que é um sinal de energia finita? Por exemplo, um sinal assim, ó. Né? Aqui, ó, é um sinal de energia finita. Ó. Normalmente o sinal ele é um sinal, ele tem valores zero para um lado. Então você tem como calcular a energia disso aqui, você não vai ter energia infinita. Já, por exemplo, ó, esse sinal aqui, ó, ele é um sinal de potência finita. Como assim potência? Se você for fazer a integral desse sinal aqui, né, você não vai ter valor dessa integral. Vocês concordam comigo que você não vai ter valor dessa integral? Vai ser um valor infinito, certo? Por quê? Porque é área, não é área, né? Mas se na média,
Qual é a média desse sinal? Isso aqui vale 1, isso aqui vale 0. A média desse sinal, desde menos infinito até mais infinito, é meio. Por quê? A média desse sinal, desde menos infinito até mais infinito, é meio. Metade do tempo ele vale 0, metade do tempo ele vale quanto? 1, a média é quanto? É meio. Concordo que a média é meio? A média é meio, galera. Tá certo? Dá para fazer isso aqui em conta, né? Então, o que é que acontece? Esse aqui é um sinal de potência. A potência é finita. Aqui é um sinal de energia. Isso aqui é só importante mais tarde, quando a gente for falar de transformadas. Por enquanto, a gente não vai pedir. Essas classificações, normalmente, a gente não... mas tem sinal que não é nem sinal de energia, nem sinal de potência? Sim. Só pegar um sinal assim, ó. Sei lá. Ele vai ter energia infinita e potência infinita também, tá? Então não dá para saber. Sinal determinístico e aleatório, graças a Deus a gente não vai trabalhar nesse curso. Como eu falei, lembra que eu falei que o mais complicado, a matéria mais complicada em processamento de sinais lá na engenharia elétrica, na pós-graduação, é processos estocásticos? Pois é, lá você trabalha com sinais aleatórios, principalmente em telecomunicações. Puta merda, como é difícil isso, você não tem ideia, tá? Sinal determinístico é um sinal bem definido, certo? Por exemplo, o que eu acabei de desenhar aqui, sinal aleatório, você não sabe o valor dele, sabe? Você só sabe a probabilidade que ele vai ocorrer, certo? Aí você trabalha com um negócio chamado, o nome mais perfeito que tem, FDP. Porque normalmente probabilidade, por exemplo, qual é a probabilidade de você jogar um dado de 6 faces e cair o número 1? É 1/6, certo? É um valor fixo, né? Não é um valor discreto, né? Não é um valor... E se você disser que a função densidade de probabilidade é uma função, cara, que varia, certo? Que é justamente esse FDP aí, tá? Putz, meu, como isso é complicado. Não, quer dizer, não estou, né? Estou assustando, mas não deixem de fazer. É isso que torna um engenheiro eletricista tão valorizado no mercado financeiro, tá? Porque ele sabe trabalhar com sinais aleatórios. O que é um sinal, por exemplo, de um valor de uma ação? Sinal aleatório. Você não sabe o que vai acontecer? Não sabe. Não é determinístico. Você não sabe. Pode subir, pode descer. Pode ir para 1,5, pode descer para menos meio. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? Isso é um sinal aleatório. Tá? O professor de estatística comentou disso daí, só não lembro. Pois é. Por quê? Porque tem a ver. Porque a estatística que vocês aprendem é uma estatística de valores. É a probabilidade que vocês aprendem lá em estatística é uma coisa ligada a coisas finitas. Não é nada em termos de função. Tá? Realmente, né? Estatística é a parte fácil dos sistemas estocásticos, certo? É a estatística, é a probabilidade tranquila. Mas, regra de Bayes, putz, grilo, né? Quer ter pesadelo? Pega o livro do Papoulis, assim, né? Na internet, vai lê o primeiro capítulo. Aí você vai ter um pesadelo. Bom, o que interessa pra gente na aula de hoje, realmente, isso que a gente falou até agora não interessa nada? Interessa, pessoal, mas, assim, é só vocês saberem. Na verdade, o que a gente falou até agora foi aquilo que eu perdi mais tempo. Explicar o que é digital e analógico, né? E contínuo no tempo, discreto no tempo, tá? Só para explicar, porque na verdade a gente não vai se preocupar com essas classificações, né? O que interessa para a gente na aula de hoje, né? É essa parte aqui, são modelos, né? De sinais, certo? A gente já falou até de um modelo, que a gente falou sobre a função degrau unitário, a gente chama de degrau ou degrau unitário. Por que degrau unitário? Porque você desenha dessa forma aqui, ó. O que é a função degrau unitário? Porque a gente usa tanto na engenharia elétrica. É uma função contínua no tempo, mas ela, por exemplo, é uma função digital. Ela só tem 2 valores possíveis. Ela é uma função, né? É um sinal contínuo no tempo, mas é um sinal digital, porque só tem 2 valores possíveis. Quais são os valores possíveis? Os valores possíveis são 0, 0, quando t é menor do que 0, quando t
é menor do que zero. E o outro valor é 1. E por isso que é unitário. Tá? O valor é 1 quando t é maior ou igual a zero. Certo? Isso a gente chama de U de t. Certo? Notem, esse é um sinal que ele é contínuo no tempo, mas ele é digital. Tá? Por quê? Porque só tem dois valores. Certo? Ele só tem dois valores. Ou 0 ou 1. Tá? Para que a gente usa essa função? Cara, para um monte de coisa. Eu até já usei nos exercícios para vocês. Mas essa função aqui, galera, é uma função que você utiliza, por exemplo, né, para... vocês lembram de circuitos elétricos? Lembra? Fala assim, lembro. Né? Então, olha só, normalmente não tinha uns problemas lá que era assim, ó. O cara pegava, tinha uma fonte, e aí, essa fonte, ela tinha uma chave aqui, certo? E que você alimentava, né, um circuito com essa fonte, tá? Podia ser um circuito, por exemplo, que tinha um capacitor, por exemplo. Vocês viram muito isso em ensinar em circuitos de primeira ordem, por exemplo. Tinha um capacitor, um resistor aqui, R1, R2, um C, certo? Aqui um V. E aí tinha a chave, né? Aí você botava assim, ó. Em T igual a 0, a chave é fechada. Lembram que vocês, né, fizeram vários exercícios desse tipo? Né? Você podia desenhar esse circuito aqui, né? Desenhar esse circuito aqui de uma maneira diferente. Como? Vou explicar, ó. Vou pegar esse circuito aqui, vou copiar, vou colar ele aqui, para não perder tempo, né? Vou mudar o estilo aqui para ficar diferente. Vou pegar a borracha aqui, a borracha de área, e vou fazer o seguinte. Ah, não mudei o estilo. Ah, eu mudo agora. Eu não concluí, tá? Olha só, vocês concordam que eu podia ter feito isso aqui, ó? Vê se não funciona igualzinho, ó. Em vez de eu escrever o V aqui, eu podia escrever assim, ó. V U de T. Olha como é que seria igualzinho. Não seria igualzinho? Presta atenção, não seria igualzinho. Presta atenção. Quando U de T, quando T é menor do que 0, essa fonte está alimentando o circuito? Não, ela está mandando 0 para o circuito. Concordam comigo? Não é? Entenderam o que eu estou falando? Quando você coloca V U de T, ela existe. Então, o que vai acontecer? Ela vai fazer parte do circuito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Ficou entendido? Então é um V U de T. Bem interessante, né? Como assim? Muito interessante. Vários exercícios você pode fazer dessa forma. Então essa função aqui de grau é muito utilizada. Mas é muito utilizada mesmo. A gente até já mostrou que ela pode ser utilizada, por exemplo, se eu quero, por exemplo, fazer com que eu simplesmente ignore as partes negativas de um sinal. Tem um sinal qualquer, né? Vou pegar um sinal qualquer aqui e vou desenhar. Vamos lá, vou desenhar esse sinal aqui. Tá? O que eu posso fazer se eu quiser simplesmente só me preocupar com as partes positivas do sinal? Tá? Esse aqui é um sinal X de T qualquer. Como é que eu faço para me preocupar, não mudar o sinal e cortar as partes do passado, do T menor do que 0? É só você pegar e fazer isso aqui, ó, multiplica essa função pelo U de T. Então aqui, ó,
eu tenho U de t. Certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa função pelo U de t. Vou fazer uma multiplicação aqui, ó. Certo? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ó, eu vou até roubar um pouquinho aqui, né? Pra gente não ter que desenhar muita coisa. Eu vou copiar, vou colar, deixa eu colocar aqui embaixo, e olha o que vai acontecer aqui, ó. Toda essa parte que está à esquerda da função, tá? Ela vai sumir, porque eu vou multiplicar por zero, certo? Então, como é que você multiplica duas funções? Multiplica todos os pontos. Eu não vou multiplicar por zero? Então, o que vai acontecer? Ó? Toda essa parte aqui vai virar zero, né? Já está em borracha diária, ó. Ela vai sumir, ó. Não é que ela vai sumir, não. Ela não some. Ela não some. Porque sabe o que acontece com ela? Vira zero. Certo? Aí você só fica com a parte positiva da função. Isso é importante? Para alguns problemas, sim. Né? Para alguns problemas, sim. Eu quero, por exemplo, esquecer, né, os valores negativos. Né? Isso foi beleza. Eu posso também, por exemplo, se eu usar uma outra função, por exemplo, agora eu vou roubar um pouquinho aqui, pessoal. Se eu usar uma outra função agora, ó, né? Que outra função é essa? Vamos supor aqui que esse valor aqui é 2. Isso aqui não vai ser o... Então vamos aqui é 2. Isso aqui, pessoal, é um pulso retangular, é um P de T, certo? O pulso retangular de amplitude 1, né? Ele vai, né, ele vale, na verdade, ele vale U de T menos A menos U de T menos B, onde A e B são os extremos, né, esquerdo e direito do pulso, certo? Então aqui, ó, esse aqui é um P de T definido, né, entre A e B, certo? Aqui no caso seria, o A seria 0 e o B seria 2. Então esse pulso retangular aqui, ele é U de T menos U de T menos 2. Pessoal que está tendo alguma dificuldade, dá uma olhada no vídeo da última aula, da penúltima aula, eu usei isso aqui, tá? Dá uma olhada lá na aula, certo? Ok? Isso aqui é um pulso retangular que vai de 0 até 2. Qual é a coisa que você... O que você consegue quando você tem um pulso retangular que vai de um extremo até outro? Se você multiplica uma função, né, por esse pulso retangular de tamanho 1, tá? Que você obtém, notem, por isso que o degrau unitário é importante. O pulso retangular é um degrau unitário modificado, digamos assim. Ele tem uma parte e mais uma outra parte em que você subtrai, digamos assim, certo? Ok? O que vai acontecer? Ó? Olha o que acontece com esse sinal aqui quando eu multiplico. Olha o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é isso, ó. Vai sumir isso aqui, tá? Não é que vai sumir, vai zerar isso aqui, né? Então, você vai ter isso. Opa! Na verdade, pessoal, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante, como é que esse pulso retangular é importante. Vocês viram que eu peguei um pedaço do sinal quando eu multipliquei pelo pulso retangular? Vocês viram isso? Não é? Por que isso é interessante? Lembra que eu falei que muitas vezes a gente quer pegar um sinal qualquer, né, e amostrar ele, né?
O que seria amostrar ele? Pegar valores dele, certo? Né? Em vez de pegar o sinal todo, pegar valores dele, né? Olha que coisa interessante, presta atenção. Vocês concordam que se eu tivesse pego um pulso retangular bem pequenininho aqui, ó, né? Eu ia ficar com um valor bem pequenininho aqui do meu sinal? Vocês concordam comigo que ia ficar um valor bem pequenininho do meu sinal? Se você fizer esse pulso retangular o mais estreito possível, né? Você consegue, né, amostrar esse sinal. Não sei se vocês estão entendendo. Vocês conseguem fazer com que pulsos retangulares, né, o mais pequenininhos possível, você consegue pegar valores do sinal. Aí você pega um valor aqui, depois você pega um pulso também tão estreito quanto esse, mas do lado aqui, do lado. Então, eu estou botando bolinhas, mas na verdade não seriam bolinhas, seriam pedacinhos do sinal. Mas se for bem estreitinho, vocês concordam comigo que seria como se fosse um ponto do sinal? Está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma das formas de a gente transformar um sinal que é contínuo no tempo num sinal que é discreto no tempo. Esse pulso retangular que é bem estreitinho, né? Ele vai se transformar no que a gente chama de impulso unitário. Essa função é complicada de entender, depois vocês vão entender como é que ela funciona, né? Se você pegar um impulso unitário, é como se fosse um pulso retangular muito estreitinho mesmo, né? E você multiplicar por um sinal, né? Você consegue discretizar o tempo, né? O sinal no tempo. Você consegue encontrar os valores, né? Claro, esses pulsos retangulares que eu estou pegando, eles têm que estar espaçados. Eu posso discretizar. Se eu pegar um pulso retangular aqui e pegar outro aqui, ó, né? Bem fininho, mas eu pego um espaço grande, o que vai acontecer? Vai ficar vou perder pedaços importantes do sinal. Vocês estão entendendo que eu vou perder pedaços importantes do sinal? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se eu fosse pegar assim, eu pegaria esse pedaço do sinal e depois pegaria esse pedaço do sinal. E aqui no meio, ó, e aí se eu fosse aproximar esse sinal, ia ficar uma coisa assim, quando na verdade é uma curva. Concorda com o que eu estou falando? Então eu estou perdendo qualidade. Por que eu estou perdendo qualidade? Porque eu estou usando uma frequência, né, um espaçamento entre esses pulsos fininhos maior do que deveria, certo? Como é que eu descubro qual é que tem que ser o espaçamento entre esses pulsos? A gente usa o teorema de Nyquist. A gente vai falar sobre a amostragem mais tarde, galera. Lá em Sinais 2. Não dá para falar agora, senão a coisa é difícil, que eu tenho que explicar para vocês agora. Se eu colocasse tudo, a coisa realmente complica. Mas vocês estão entendendo como é que a gente vai saindo ali, né, da física, do sinal físico, e vai chegando no sinal contínuo, né? Desculpe, no sinal discreto no tempo? A gente vai saindo ali de um sinal que é contínuo no tempo no discreto. Já deu para entender que a gente vai usar o quê? A gente vai usar o degrau unitário? Não, a gente vai usar uma modificação do degrau unitário, que é o pulso retangular. Só que a gente vai usar uma modificação do degrau unitário, que é o pulso retangular, mais rebuscada, digamos assim, quando o pulso é muito pequenininho. A gente vai entender isso mais tarde, tá? Então, só para a gente finalizar a aula de hoje, que a gente já falou bastante, né? Então, ó, a função degrau unitário, eu já desenhei ela, mas ela é assim, ó. Então, deixa eu botar isso aqui. Ela é uma função que começa em 0 e vai até 1, tá ok? E, notem, ela é definida dessa forma, ó, t maior ou igual a 0 e t menor do que 0, certo? Notem que ela não é descontínua, né? Porque em 0 ela vale 1, certo? Tem uma hora igual, tá legal? Mas ela não é descontínua no tempo, digamos assim, né? Ela é descontínua na amplitude, né? Tem um valor ali que pula, tá ok? Legal? Em t igual a 0, em t tendendo a 0, você tem uma coisa que vale 0 pela esquerda e quando você chega pela direita vale 1, né? Então você tem uma descontinuidade ali.
Mas no tempo não, o tempo é contínuo, tá? Né? A gente agora, claro, ó, lembra, eu falei, a gente vai começar usando, né, que eu falei, aqui já tem um exemplo, né? Em várias discussões, os sinais começam em t igual a zero, né? Então, para a gente poder trabalhar com o sinal t igual a zero, você faz o quê? Você multiplica o sinal pelo degrau unitário. Aquele negócio em vez de usar a chave lá no circuito, você pode simplesmente botar aqui o V, a tensão V vale V U de T, porque ela só vale V quando o tempo é maior ou igual a zero, quando você fecha a chave, né? Vários exercícios de circuitos 2, né? Não, circuitos 1 mesmo, de circuitos de primeira ordem ou de segunda ordem, usam isso. Só que, na maioria das vezes, os exercícios, para facilitar para o aluno não ter que saber isso, ele simplesmente usa o U de T mesmo, certo? Desculpa, usa a chave mesmo, tá? Porque aí a chave fica mais fácil, mas ele poderia colocar o U de T, tá certo? Ok? Beleza, né? Isso é o que a gente vai ver, né? Aqui também, continuando com a função degrau unitário, só para a gente terminar, a gente pode usar o pulso retangular, que é uma modificação no degrau unitário. O que é o pulso retangular? Por exemplo, ó, se eu tivesse uma função assim, ó, né? Opa! Até pode ser assim, para não ficar muito feia. Vou botar assim, ó. E eu quisesse tirar só esse pedaço aqui, que eu quisesse analisar só esse pedaço aqui que vai de menos 1,5 até 3, eu simplesmente multiplicaria essa função, que é o x de t, pelo p de t, onde esse p de t aqui vai ser dado, é um pulso retangular, ele vai ser dado por, lembra que eu falei que é u de t menos o lado esquerdo menos u de t menos o lado direito, né? Então vai ser u de t menos 1,5 menos u de t menos 3. Só arrumando aqui vai ficar u de t mais 1,5 menos u de t menos 3. Entenderam que isso aqui vai ser um pulso retangular que começa em menos 1,5 e termina em 3, né? Se eu multiplicar isso por esse cara que está aqui, essa função que está aqui, sobra o quê? Sobra só isso aqui, ó. Pronto. Estão vendo? Muito interessante. Você está usando o nosso degrau unitário para fazer isso. Quem é esse pulso retangular aqui, ó? Vai ser o de t o quê? Menos quanto? 2 menos o quê? U de t menos 4. Legal? Certo? Esse é um pulso retangular que vai de 2 até 4. Qualquer pulso retangular pode ser usado para você pegar partes do sinal. Como eu falei, se você pegar um bem fininho, você consegue pegar um pedacinho do sinal só, certo? E aí você consegue, digamos, aí você pode pegar um bem fininho, ó, um bem fininho aqui. Deixa eu mudar minha borracha, porque essa aqui demora muito. Essa aqui é mais rápida, né? Ó, se eu pegar, por exemplo, um bem fininho aqui, ó, um bem fininho aqui, depois um bem fininho aqui, outro aqui, outro aqui. O que vai acontecer? Você vai pegar esse ponto aqui, deixa eu botar em preto aqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, né? E vamos supor que você tenha, por exemplo, um outro aqui também. Você está pegando outro sinal aqui. O que vai acontecer? Eu vou apagar os azuis aqui e ficar só com esses pontos pretos aí. Olha o que eu fiz. Eu peguei o sinal e fiz isso. Se eu fosse aproximar o sinal agora, daria uma coisa assim, ó.
unindo os pontos, digamos assim, que seria a aproximação mais fácil de fazer. Notem que pela quantidade de amostras que eu peguei, né, não ficou bom, concorda comigo? O sinal original, né, que é esse aqui, ó, ficou um pouco diferente, né? Estão vendo? Já o sinal que eu utilizei ficou meio com distorções, digamos assim. Isso acontece por quê? Porque eu não utilizei o valor, né, o número, uma frequência adequada, certo? Isso a gente vai ver mais tarde também, né? Até porque, na verdade, a gente não vai nem usar o pulso retangular mesmo, a gente vai usar uma outra função e a gente vai usar um intervalo de amostragem maior para você conseguir fazer, certo? E é isso, né? Aqui, ó, eu já fiz isso como exercício, né? Mas aqui só para a gente finalizar, ó, esse exemplo aqui, ó, descreva o sinal descreva o sinal da figura 1.16, que é essa aqui, usando o degrau unitário. Notem que eu poderia descrever esse sinal assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu descreveria esse sinal. Quais os intervalos que são importantes? Menos infinito até 0, 0 até 1, que não foi colocado aqui, mas... Não, 0 até 2, nem foi colocado porque não precisa mesmo. 0 até 2, né? 2 até 3 e 3 até mais infinito. Quanto o sinal vale? Olha só, normalmente, isso aqui é o x de t. Quanto o sinal vale de menos infinito até 0? Ele vale 0. Quanto ele vale de 3 até mais infinito? Ele vale 0. Quanto ele vale de 0 até 2? É uma reta. Está vendo? A inclinação vale quanto? Vale 1, né? Então é t. E essa reta é t mesmo, porque ela passa na origem, né? Certo? Então é t. Isso aqui de 0 até 2. E quanto ela vale de 0 até de 2 até 3? Desculpe. De 2 até 3. Aqui tem uma inclinação que vale menos 2, tá? Então é menos 2t. E é menos 2t mais b, né? Quando t igual... dá 6. É 6. Tá? Eu estou fazendo aqui rápido para não perder tempo. Então isso aqui, ó, nesse espaço aqui, né? É menos 2t mais 6. Nesse espaço aqui é t. Tá? Como é que eu descreveria isso usando a função degrau unitário e não usando isso? Eu simplesmente pegaria e faria assim, ó. Essa parte aqui, que é que me interessa, ó. Essa parte aqui. Ficou muito preto, né? Deixa eu botar assim, fica mais roxo. Tá? Essa parte aqui, ela ia ser t, que multiplica quem? O de t menos 0, menos o de t menos 2. E essa outra parte aqui, azul, ela ia ser menos 2t mais 6, que multiplica o de t menos 2 menos o de t menos 3. Pronto. É esse que o problema quer. Então, essas duas partes somadas vão dar o sinal. Então, eu vou escrever que o meu sinal, x de t, é igual a t, que multiplica o de t menos o de t menos 2, mais quem? Mais menos 2t mais 6, que multiplica o de t menos 2 menos o de t menos 3. Então, essa representação aqui é exatamente igual a essa aqui.
tá? Porém, matematicamente falando, essa daqui é mais correta, digamos assim. Elas são iguais, tá? Mas essa aqui é mais, na verdade, fica mais fácil se você estiver trabalhando até com programas de computador. Você não tem como fazer às vezes isso aqui no programa, mas você tem como fazer isso aqui. Se estivesse trabalhando no MATLAB, por exemplo, né? Você tem que usar uma coisa mais ou menos assim, dessa forma, para você poder representar o sinal. Tá legal? Bom, beleza. O que a gente queria falar, já falou. Na próxima aula, que é na sexta-feira, a gente vai, né, o último tempo de sexta-feira, mas não faltem, porque essa aula é importante, tá? Então, se faltarem, assistam 2 vezes o vídeo, tá? Porque essa aula é importante, porque essa função aqui, que é a função impulso unitário, ela é a função das mais importantes que nós temos em sinais e sistemas, tá? O impulso unitário, é o delta, isso aqui é um delta, tá, pessoal? Esse sinal aqui, ó, é um delta, tá? Delta de t, que é uma função do tempo, tá? Ela é representada, desenhada assim, ó. Desenhada dessa forma aqui, ó. Um sinal assim, com tamanho 1 aqui. A setinha vai até o número 1, tá? Isso é um impulso unitário, tá? Essa função aqui, ela é muito louca, realmente até difícil de definir, tá? Mas é uma das mais importantes mesmo, né? Uma das mais importantes, tá? A gente vai definir na aula que vem. Só estou dando um gostinho aí. Sexta-feira a gente vê ela, certo? Essa realmente é a função que vai, digamos, gerar um outro, essa função, esse sinal, gera um outro sinal, né? Que é muito importante para sistemas lineares, porque se você entrar com essa função num sistema linear, o que sai é a característica do sistema. É só isso. Só isso não, né? É tudo isso. Ou seja, é muito importante, tá? A gente vai mostrar isso para vocês. Legal? Então eu vou parar por aqui, tá ok? E